Na década de 70, meus pais e tios costumavam frequentar uma antiga fazenda na região da minha cidade. Era um lugar marcado pela história escravagista, com casarões antigos, muita natureza, lagos e trilhas. A fazenda já estava desativada, havia anos, mas ainda era cuidada por uma família local. A antiga casa principal da fazenda, imponente e degradada pelo tempo, não tinha mais moradores. No porão da casa principal, ainda existia a senzala, o local onde os escravizados eram mantidos. Era um lugar pesado, com várias separações feitas de pedra, onde aquelas pessoas eram trancadas durante a noite. Em uma dessas celas, havia uma cruz feita de sangue próxima ao local onde ficavam as correntes usadas para prender os escravizados. Segundo as lendas locais, já haviam tentado cobrir essa cruz com tinta ou reboco, mas ela sempre ressurgia. O reboco misteriosamente se desfazia. Ninguém sabia a veracidade total disso, mas o fato é que a cruz estava lá. Apesar dessa atmosfera macabra, o foco da nossa história é outro. Certa vez, meus pais resolveram passar um fim de semana nesse local. Na época, eles usavam uma Kombi para buscar e entregar verduras. Era uma noite escura, já na volta para casa, quando o pneu da Kombi furou. Isso aconteceu a cerca de 100 metros da porteira principal da fazenda. De um lado da estrada, havia mata fechada. Do outro, uma baixada escura. A única fonte de luz era um poste antigo, perto da entrada da propriedade. Meu pai, já um pouco alcoolizado após algumas doses, desceu da Kombi para trocar o pneu, xingando alto a cada dificuldade. Minha mãe, com medo do lugar e da escuridão ao redor, permaneceu dentro do veículo. Enquanto aguardava, ela olhou em direção ao poste de luz e viu algo incomum. Uma criança dançando sozinha, como se brincasse de ciranda. A criança pulava, girava, ria. Minha mãe estranhou, mas achou que talvez fosse imaginação. No entanto, conforme a criança completava cada volta, outra figura infantil surgia, aumentando a roda. E assim continuava, uma após a outra, como se estivessem sendo invocadas por aquela primeira figura. A brincadeira se transformou em algo sinistro. A roda crescia, se aproximava da Kombi. O número de crianças cresceu até não ser possível contar. E o medo tomou conta da minha mãe. Ela ficou completamente paralisada. Disse que o movimento de girar das crianças foi causando uma espécie de transe nela. Disse que não conseguia mexer nem os olhos, nem o corpo. Estava consciente, mas prisioneira do próprio medo. Quando as crianças chegaram bem perto do veículo, minha mãe conseguiu soltar um grito desesperado, chamando meu pai com toda a força da voz. Ele se assustou, foi até a porta, e no momento em que abriu a porta e perguntou para ela o que havia acontecido, ela olhou para fora, para apontar para as crianças, e não havia mais nada lá. As crianças haviam desaparecido por completo. Ela contou a ele o que viu. Claro, ele fingiu que não acreditou e deu risada, fazendo parecer que era imaginação. Mas ouviu atentamente a história, pois sempre acreditou no sobrenatural. Terminou de trocar o pneu e seguiram viagem. Mas minha mãe nunca mais foi a mesma. Recusava-se a voltar naquela fazenda à noite. Quando iam acampar por lá, ela só ficava perto da fogueira ou dentro da barraca. Jamais andava sozinha na escuridão. Cresci ouvindo essa história, e mesmo depois de tantos anos, cada vez que minha mãe a reconta, ela se arrepia inteira. A voz muda. O olhar se perde, como se estivesse vendo tudo de novo, sentindo o mesmo medo congelante daquela noite. Se você curte esse tipo de relato, baseado em histórias reais, com pitadas de mistério, sobrenatural e memórias de um tempo em que o passado ainda caminhava entre os vivos, inscreva-se no canal Diário Assombrado, deixe seu curtir e compartilhe com alguém que acredita que nem tudo o que nos assusta é imaginação.